Sob o vasto céu estrelado de Matosinhos, o tempo se revela tanto nos brilhos distantes das estrelas, quanto nas profundezas da terra que guarda histórias antigas. As cavernas e os fósseis que emergem deste chão são testemunhas de um tempo em que a vida era uma dança entre sobrevivência e contemplação, onde cada estrela no firmamento e cada fragmento de pedra contavam uma história. Jeg troede, at jeg stod foran ruinerne af et ældgammelt palads for kæmper, og mine øjne dvælede ved synet af en række høje buer udskåret i den venstre side, som om jeg håbede at opdage sporene af dets mystiske beboere der. As cavernas de Matosinhos são verdadeiros santuários do tempo, onde ciência e poesia se encontram em perfeita harmonia. Sob o abrigo imponente de suas rochas calcárias, vestígios ancestrais trazem à luz histórias de vida e morte que remontam a mais de 10.000 anos. Ali, a terra resguarda não somente os ossos da megafauna que se extinguia, mas os ecos de rituais funerários singulares, testemunhando as crenças e a complexidade social dos primeiros habitantes das Américas. Nesse cenário, o tempo parece se dobrar. O passado se torna presente, e o presente mergulha nos mistérios do que já fomos. Quando nós conversamos a respeito, da região do Karst de Lagoa Santa, muitas pessoas associam essa região com a presença de cavernas, lagoas, a presença de fósseis da chamada megafauna pleistocênica, de presença de material arqueológico, como pinturas rupestres, cerâmicas, até mesmo ossadas humanas. Mas para a gente dar o nosso início aqui, o nosso ponto de partida, é bom a gente trabalhar com um conceito inicial do que é a palavra karst, tá? Então essa é uma palavra que ela é extremamente antiga, ela descende do idioma bem antigo na Europa, um idioma indo-europeu, Essa palavra ela vem da palavra kras, que significa campos de pedra dura ou campo de pedra calcária. E aí karst faz alusão a todas essas paisagens em que a gente encontra rochas calcárias. E aí esse calcário, ele que vai ser a base justamente para as formações do karst da região de Lagoa Santa, a qual se insere também Matosinhos. A nossa região é uma região que no século XIX foi moradia do dinamarquês Peter Lund. Ele esteve aqui a princípio como botânico, pesquisando plantas do cerrado, e por uma intervenção, eu diria até divina, ele parou em Curvelo, conheceu um outro dinamarquês chamado Peter Clausen, que apresentou para ele as cavernas e os fósseis que haviam na região. E aí, se a gente fosse olhar hoje, dentro dessa questão, a gente tem algumas áreas dentro de Matosinhos que são extremamente representativas. Uma delas é o Parque Estadual da Cerca Grande, e aí o Parque Estadual da Cerca Grande ela foi alvo da investigação de Lund, como também de outros arqueólogos ao longo do século passado. E aí pesquisas lá elas vão deflagrar também outras pesquisas, como, por exemplo, a questão da missão franco-brasileira, anos depois, com a professora Annette Lamian-Perrer, cuja missão encontra Luzia, na Lapa Vermelha. E lá,
na cerca grande, a gente tem painéis de pinturas rupestres. E o que se destaca dentre esses painéis é um chamado de Rochedo dos Índios. E esse Rochedo dos Índios, já no século XIX, ele é representado por um desenho, porque o Lund ele tinha um auxiliar que era muito amigo dele, que era o Peter Andreas Brant. E aí ele faz a representação do Rochedo dos Índios. Então é uma das primeiras representações no século XIX, fazendo alusão, de maneira mais científica, às pinturas rupestres. O Rochedo dos Índios, na Cerca Grande, é uma formação imponente que carrega marcas de um passado remoto, onde povos ancestrais deixaram vestígios de sua presença e cultura. Mais do que um marco geológico, ele é um testemunho silencioso das interações entre os primeiros habitantes e o ambiente que os cercava. Estudos na região têm revelado indícios de ocupações antigas, mostrando como esse rochedo serviu de abrigo, referência territorial e espaço para práticas simbólicas, reforçando a importância de sua preservação para a compreensão da história humana na região. Matosinhos voltou para o circuito das grutas o ano passado, que é algo extremamente importante. Já o Parque Cerca Grande é tombado a nível federal desde 1962, mas foi só em 2010 que ele foi decretado como parque sob a gestão do Instituto Estadual de Florestas. Nós consideramos o parque um museu a céu aberto, tem várias pinturas rupestres, né, que são o maior painel de pinturas rupestres da região, o maior maciço calcário também da região. E o que o torna tão especial é o fato de que ele complementa o entendimento sobre os demais achados arqueológicos da região e fortalece o entendimento de como aconteceu a ocupação pré-histórica das Américas. Em Matosinhos também a gente tem algumas outras áreas, né, que são extremamente importantes, né? A gente tem conjuntos como, por exemplo, a região de Poções, que pelo cenismo, pela representatividade também, né, da paisagem kárstica é extremamente importante, né? A Lapa do Balé também é extremamente importante, que se tem pinturas rupestres com figuras femininas e algumas parece que como se estivessem grávidas. As figuras são muito finas e dançantes, né? Parece uma dança realmente. E onde tem esse ritual do nascimento, onde uma mulher está parindo naquele momento, né? E o curioso das figuras do balé, se você tiver um olhar mais sensível, você vai perceber que não é um desenho bordado, né? Não é costurado, é pinceladas, onde um gesto faz um braço, outro gesto faz as pernas, o outro gesto faz... As mulheres têm os órgãos genitais visíveis, e os homens muitas vezes também têm os órgãos genitais, às vezes eretos. Isso tudo faz uma característica. E é um patrimônio único, porque esse estilo só existe na Gruta do Balé. Essa questão da arqueologia, da presença humana aqui, que não se atém apenas ao passado, né? Foram tirados daqui centenas de fósseis, mas numa região aqui em Matosinhos, conhecido como Lapa do Santo, essas escavações continuam no presente. E uma coisa incrível, né, os cientistas, principalmente da USP, que pesquisam a região, têm encontrado lá, né? Eles encontram várias camadas de sepultamentos, né, umas sobre as outras, inclusive. E quando eles encontram a primeira camada, o que ocorre é que o ritual de sepultamento é um. Então, quando eles tiram aquele primeiro agrupamento, né, de fósseis que estão ali, né, de esqueletos humanos, quando eles passam indo mais a fundo, mais abaixo, e tiram, então, um segundo grupo, eles percebem que é diferente do primeiro. Então, é um outro grupo humano que esteve no mesmo local sepultando seus mortos, né? E fica muito claro, muito evidente isso. E o interessante é que essas pesquisas são atuais. Eu comecei a trabalhar na Lapa do Santo em 2006, durante as escavações do professor Walter Neves, no projeto Origens. E todos os anos em que havia escavação, era encontrado e, consequentemente, exumado
pelo menos 2 ou 3 sepultamentos diferentes, novos, né? A gente usa a palavra sepultamento porque, em alguns casos, você tem mais de um indivíduo na mesma cova, na mesma área, sepultados. Então, a gente acaba usando esse nome, né, de sepultamento como uma coisa mais geral, até porque grande parte dessas descobertas, e para saber quantos indivíduos, como são esses indivíduos, ela é feita aqui no laboratório, durante esse processo de curadoria, como você mencionou inicialmente. Esse processo de curadoria vai nos contando parte da história do que a gente encontrou em campo. Um dos casos que reforça essa importância do nosso sítio é o caso da decapitação mais antiga da América, que a gente gosta de evidenciar, porque é um fato. Essa decapitação é sempre bom a gente reafirmar que não foi cortado o pescoço enquanto a pessoa estava viva e ritual, nada disso, né? A gente está simplesmente falando, o termo técnico de decapitação é você retirar a cabeça de um corpo. A gente acredita que isso tenha sido feito após a morte do indivíduo. A gente acredita, e tem razões para isso, porque existem marcas que indicam que ainda havia tecidos mole, né, pele, músculos, tanto no corpo quanto nas mãos, porque é um caso em que a gente encontra apenas um crânio com algumas vértebras cervicais e as 2 mãos colocadas sobre a face. Esse é um indivíduo dos seus 8.500, 9.000 anos atrás. É um crânio que está muito bem preservado, um indivíduo do sexo masculino, bastante robusto, diferente até de grande parte dos outros indivíduos, que são indivíduos um pouco mais gráceis, um pouco mais, vamos colocar, delicado, no sentido real mesmo, com ossos mais finos, com estruturas menos robustas do que ele. Então, ele é um indivíduo diferenciado. E ele teve um sepultamento diferenciado. Então, essas coisas se juntam. Também dentro dessas áreas do projeto Origens, houve algumas escavações na Gruta Cuvieri. A Gruta Cuvieri não é um sítio arqueológico, é um sítio paleontológico, ou seja, a gente só tem fauna. Nós não temos, até o momento, nenhuma evidência de humanos no local. Então, muitos dos animais que foram encontrados, eles foram encontrados da megafauna pleistocênica, né, desses fósseis da megafauna, foram encontrados em Matosinhos. Então, Matosinhos tem uma grande representatividade dentro dessa pesquisa do Lund. Qual a importância disso? Essas grutas estão sempre associadas a sítios paleoarqueológicos, ou seja, você tem fósseis da megafauna presente aqui na região, como por exemplo a preguiça gigante Cuvier, foi achada numa gruta a menos de 5 quilômetros de onde nós estamos. Aqui tinha também a megafauna, aqui é provável como uma lagoa cárstica, que a gente está dentro de uma área de inundação de lagoa cárstica, que agora está seca, mas que chega aqui a 3, 4 metros de profundidade. Provavelmente os hipopótamos da América nadaram aqui, mamutes tinham na região, então assim, os tatus gigantes, os tigres dentes de sabre, todas essas faunas viveram aqui na região. Mas a gente também pode pensar dentro desse conjunto aqui uma caverna especificamente, dentre as várias, que ela é fruto de uma investigação profunda e já não é de hoje, que é justamente uma gruta chamada Cuvieri, né? Que faz alusão, o nome, ao Georges Cuvier, né? E aí essa gruta, ela é alvo de investigação para encontro de muito material paleontológico. Ela tem toda a característica, e a gente assume isso, de ser um sumidouro, né?
para quem não está familiarizado, não conhece o sumidouro, nada mais é do que um ralo de uma grande lagoa, de um lago, de um açude, qualquer coisa que seja. Ele é para onde a água drena. E no karst, né, no ambiente calcário, que é onde elas estão, as grandes cavernas da APA, ele tende a ter essas áreas onde a água superficial acaba correndo para o interior da Terra. E com isso, ela acabou levando muito de material de animais que estavam ou próximas à entrada dessa gruta, ou que puderam, né, poderia ter morrido na beira de uma lagoa e a água levado para esse lugar. Por isso que não é muito comum da gente encontrar, quando se encontra fósseis, o indivíduo inteiro, porque ele tem uma história ali, é uma história de transporte, na verdade. Se ele morreu lá fora, e aí no processo de putrefação, você tem ali mais, por exemplo, animais como urubus, assim, eles vão tirando e eles vão desmobilizando a carne e os ossos também. Vem outro animal, pega, transporta, leva para o outro lado. Então, é muito difícil da gente encontrar um ambiente que ele seja assim, um ambiente com um depósito mais íntegro, principalmente em caverna. Mas também, ao secar, ela vira praticamente uma armadilha natural. Então, ela é um conduto bastante estreito, escuro e que vai apertando, o que para alguns animais, e é isso que a gente acredita que aconteceu com preguiça gigante que a gente encontrou lá dentro, com anta, com alguns animais de grande porte, ao entrar eles não conseguem fazer a volta para retornar, e pior, ao final desse conduto, que é um conduto relativamente pequeno, de uns 50, 60 metros talvez esteja errado, mas a minha memória, pelo menos, é mais ou menos isso. Ao final desse conduto principal, a gente tem 3 buracos bastante profundos. Então, a gente tem um buraco à direita, que a gente chama de locus 2, que tem 3, 4 metros de profundidade. O locus 1, que é exatamente em frente, deve ter seus 5, 6 metros de profundidade. E um à esquerda, que é o locus 3, que também tem outros 6, 8 metros de profundidade. Então isso vira uma grande armadilha para esses grandes animais. Com isso, a gente encontra uma quantidade enorme de material de fauna. E que dentro desse material que a gente encontrou, como eu falei, de alguns materiais, de alguns animais extintos, de megafauna, a gente também encontrou, que é o trabalho do Elver, do Alex, do Walter, de alguns colegas do laboratório, a descrição e encontrar alguns ossos de 2 pacas extintas que tinham sido descritas por Lund lá no século XIX. Então, é um sítio muito importante, tão importante que depois que o Walter terminou o grande projeto, o Elver, que foi aluno de mestrado dele, em parceria conosco, voltamos para lá para escavar, porque senão alguns alunos nossos também estiveram lá escavando novamente esse mesmo sítio, porque ele tem muito trabalho aí pela frente. Ainda continua sendo também um sítio muito importante. A pesquisa do Lund começa na Gruta de Maquiné, né? E lá ele encontra fósseis de animais que existem hoje e pela primeira vez um fóssil de um animal extinto, uma preguiça muito parecida com aquela preguiça do desenho animado A Era do Gelo, aquele personagem que é conhecido como Cid. Ele deu o nome para esse fóssil de Nortrotherium maquinense, animal preguiça de Maquiné. Foi o primeiro fóssil encontrado por ele na Gruta de Maquiné. Depois ele vai encontrar outros fósseis de outras preguiças, uma chamada Catonix Cuvieri, ela é aqui de Pedro Leopoldo, da Gruta do Baú. Esse animal devia pesar cerca de 500 quilos. Mas, né, o Lund achou também um outro fóssil que ele deu o nome de Eremotherium laurillardi. Essa é aquela que todos nós conhecemos como a preguiça gigante. O Lund, pesquisando a região aqui, né, encontrou o primeiro fóssil de dente de sabre, né, que se tem notícia no mundo.
e ele foi encontrado num local chamado Gruta do Baú, que está dentro do município de Pedro e também na divisa entre Lagoa Santa e Pedro na Gruta do Sumidouro. Essa gruta tem uma lagoa enorme ao lado, né, tem um sumidouro que leva a água para dentro da gruta, inunda a gruta, e em tempos de seca é que você consegue entrar na gruta. O Lund foi feliz, há muitos anos rodando aquela região, houve uma grande seca e ele entra nessa gruta. É nessa gruta que ele vai encontrar os 30 fósseis humanos, né, o maior achado de fósseis humanos da América, no século XIX. É nessa gruta que a teoria do catastrofismo vai ruir, né, ante os olhos de alguém que acreditava demais na teoria, que era o próprio Lund. O Lund, ele troca cartas com o Darwin. E o Darwin, na obra dele, né, da Origem e Seleção das Espécies, de 1859, faz citação ao Lund nessa questão. Porque o Lund, por que ele não quis mexer a priori? Porque o Lund, ele tinha um mestre, né, que é o Georges Cuvier, um francês, que lidava com essa questão do catastrofismo. E o catastrofismo basicamente era o seguinte, olha, Deus criava a diversidade de espécies, mas aí à vontade dele, ele criava aí catástrofes, né, inundações, grandes dilúvios, tirava todas essas espécies e depois recriava. Então esse era um princípio do catastrofismo que era aceito à época na Europa. Hoje já não mais, né? Há muito tempo não mais, né? Porque a gente pensa numa questão muito mais evolucionista sob essa ótica. Pela primeira vez na história, estava lado a lado fósseis humanos e fósseis de animais extintos da Era do Gelo, o que pela teoria do catastrofismo seria impossível de acontecer. Então as cavernas, né? Esse ambiente kárstico, ele é extremamente importante porque ele conta justamente a história, uma boa parte, né, da história do planeta. Então, o interesse em se preservar cavernas, né, e divulgar, sobretudo, a importância dessas cavernas é extremamente importante. Não só para a geração atual, mas também como ponto de desenvolver interesse aos jovens de hoje, né, que queiram desenvolver uma pesquisa, investigar, né, uma pesquisa mais investigativa na área de geociências, né? Seja trabalhando aí com biologia, com a geologia, com a geografia, permeando por caminhos, né, como a paleontologia, cursos específicos como de arqueologia. O mais importante é que essa história ela não morra. Acho que é muito importante, considerando todo esse patrimônio da região, a Matosinhos se qualificar para ser um lugar para receber turismo. Isso é falado aqui há mais de 190 anos. Agora, com a instalação das unidades, a partir da unidade de conservação e principalmente do Parque Cerca Grande, essa visitação começa a se tornar possível, viabilizada a partir do trabalho que o IEF está fazendo na região. Então, todo um trabalho precisa ser feito e construído, e aí uma criação de uma infraestrutura de turismo à altura de todo esse patrimônio, inclusive envolvendo a comunidade, porque tem várias formas de turismo, que não seja só turismo para rico ver, mas que seja um turismo para a comunidade também.